Olá a todos, meu nome é Abraão, faço o curso de Formação Pedagógica de Geografia pela Faculdade Ibra e agora eu estou fazendo mais uma aula referente à carga horária de estágio supervisionado, né? E agora a gente vai, é uma aula do nono ano do ensino fundamental, onde a gente vai trabalhar a questão da geografia e o objetivo dele é analisar transformações territoriais resultantes do conflito Israel-Palestina, que é um tema muito importante, que está muito em alta nos dias atuais, né, devido ao conflito que tem ocorrido naquela região. A habilidade, ela é analisar transformações territoriais, considerando movimento de fronteiras, tensões, conflitos, múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania. Relacionar com as implicações sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais em diferentes países, certo? Então, assim, a questão do conflito da Israel e Palestina é algo muito complexo e é algo assim muito extenso. Então, a gente vai fazer um breve resumo assim das principais coisas para a gente estar explicando para vocês, porque é algo muito complexo, muito antigo e que você não consegue explicar em 10 e 15 minutos. Mas a gente vai estar fazendo um resumo bem básico ali para vocês estarem entendendo, pelo menos a introdução do caso. Aqui a gente tem uma imagem, né? É a imagem de Israel, onde você tem ali a igreja principal, né, que é a sinagoga, e aqui você tem o muro, né, das lamentações, que é o famoso muro das lamentações. Então, o segundo slide, retrata uma das principais peculiaridades importantes para a geografia e história mundial. Nessa questão aqui, a gente não tem só uma religião, a gente não tem só um povo, aí é uma coisa muito complicada, muito complexo, porque no mesmo local, devido à parte histórica e tudo mais, a gente tem muitos povos, muitas peculiaridades, muitos conflitos também, num curto espaço de lugar. Então, segundo o slide, segundo a história, a região que hoje é ocupada por árabes, judeus, cristãos e outros foi ocupada pelo Império Romano, antes do século I, assim como aconteceu com dezenas de outros povos, como originários da América, com a invasão. Muitas pessoas dessa região foram expulsas de suas terras e foram para outros locais, isso há milhares de anos. Muitos não ficaram na mesma região, mas foram para outros continentes. Afinal, essa região está próxima ou faz parte desses três continentes: África, Ásia e Europa. Então, pela localidade ali e pela quantidade de conflitos que houve, né, hoje, né, como ela é chamada Israel, depois que teve depois que ela foi realmente identificada pela ONU, confirmada como Israel, então houve muitos conflitos até ela chegar a esse nome, aos dias de hoje. E no decorrer desses conflitos, como deixa claro o texto ali, aconteceram muitas mudanças, né, devido aos conflitos, escravização do povo judeu também. Então eles acabaram, como a Israel hoje fica no próximo, em vários continentes ali, África, Ásia, Europa, migrando para essas partes, né? E até por isso que aconteceu o famoso Holocausto, né? Porque muitos judeus povoaram a Alemanha, né? E o povo, e havia alguns que não estavam nem um pouco contentes com isso, devido à recessão que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. E isso acaba deixando certas pessoas com raiva, né? Porque é o que nós chamamos de xenofobia, né? As pessoas não gostam, muitas pessoas, não todas, não vou generalizar, não gostam que outros venham para o seu país e tomem controle daquilo que elas acham que deveriam ser delas. Então Israel, povos judeus, aconteceu muito devido a isso. E aí, devido aos conflitos, acabavam
se mudando de localidade, indo para a Europa, alguns para a Ásia, principalmente para a África também. E isso daí por muitos anos, né, acabou gerando uma mudança muito brusca ali da região. Aqui a gente tem um mapa, por exemplo, de como é que era a parte ali, né, de Israel. Então, em 1946, você tem o mandato britânico da Palestina. E aí você vê que dominava completamente essa parte, não só de Israel, mas a parte toda ali. Onde está em amarelo é o mandato da Britânica da Palestina. Em 1947, um ano depois, você tem o que aconteceu, a criação do Estado de Israel, né? Segundo a ONU, teve a votação. E aí foi feita a criação. Quando houve a criação, aí sim, Israel teve seu Estado, dividido pela faixa de Gaza e a Cisjordânia um pouco acima. Em 1948 a 1967, a gente tem a área, ela cresceu um pouco mais para pró-Israel. Então você tem a diminuição da faixa de Gaza, referente a 47, diminuição da Cisjordânia, então ela vai perder um pouco de espaço aqui embaixo, ó, e na parte de cima. E hoje, a situação atual, né, esse slide, essa foto é do ano passado, a gente tem a parte de Israel tomando controle quase completo do mapa, do que havia em 1946 ou 47. Com um pedaço da faixa de Gaza bem parecido com 1948 a 67, porém a Cisjordânia, dentro do território que ela tinha, ela também perdeu bastante espaço ali. Se você ver a parte amarela, é a parte onde é a Cisjordânia, e a parte cinza é Israel. Se você comparar 48 a 67 e o estado atual, ela perdeu uma boa parte, até dentro do território dela. Agora a gente vai também entrar na questão, a gente está falando de faixa de Gaza, na questão do Hamas, né, que é um movimento separatista que surgiu em 1987. Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Foi fundado em 1987, após o início da primeira intifada, que foi uma ampla revolta palestina contra a ocupação de Israel e seus territórios. Então, após a criação do Estado de Israel, Israel acabou ficando muito forte dentro ali do local, e isso acabou criando grupos, né, para, na visão deles, se defenderem contra o território que está sendo ocupado. E em 1987 surgiu o Hamas, que, vamos dizer assim, não é um grupo pacífico, é um grupo que utiliza muito da violência para conseguir, segundo eles querem, a parte territorial deles de volta, né? Tanto da parte da Cisjordânia como a parte da faixa de Gaza. Então, muitos classificam como grupo terrorista. Alguns classificam como apenas um grupo que está lutando pelo que é seu. Então a gente vou continuar falando sobre isso. Então você tem um conflito ali muito extenso sobre Israel e o Hamas, né, hoje em dia, né? Hoje, os dias atuais, o conflito que mais está gerando, vamos dizer assim, que seja mais famoso, é esse. Por quê? O Hamas atacou primeiro Israel devolveu e fica naquela. Então eles estão até hoje nesse conflito intenso. E aí você tem essa questão do conflito de Israel por território, e hoje o território de Israel tomou o controle praticamente, embora você não possa falar que ali é Israel, por causa dos conflitos, a parte da Cisjordânia, da faixa de Gaza. Então, ele não é considerado como um território de Israel propriamente dito. Tanto que a capital que era em Israel, hoje não é em Israel, é em Tel Aviv, devido a todo esse conflito, né, que está tendo. Então, assim, é um assunto muito complicado de se falar, muito difícil e muito extenso. Mas
basicamente, o que acontece muito com conflito, um dos motivos seria esse, né? Questão de religião, questão de poder também, e uma questão de política também. Então é um conflito que ainda perdura até os dias de hoje e provavelmente vai continuar por muito tempo, porque é uma questão bem difícil de você conseguir resolver. A aula de hoje foi isso. Agora eu vou pedir atividade para os alunos. Escrevam um texto de 10 a 15 linhas após fazer uma pesquisa aprofundada mais sobre o tema. E discorra do que você acha, quem está certo, quem está errado e os motivos desse questionamento, dessa resolução. Espero que tenham gostado. Até a próxima.